E aí, galera, sejam bem-vindos para a gravação de mais uma edição do CoffeeCast. Esse que é o melhor podcast da sociedade, reunindo o time de CoffeeCasters hoje para a gente falar sobre uma polêmica do mundo dos animes e filmes e adaptações Netflix que tem rolado recentemente. Vamos falar da adaptação de Death Note, mas vamos focar principalmente nessa obra magnífica, O Caderno da Morte. Eu queria que esse time de casters hoje se apresentassem para que o público conheça com quem a gente vai falar sobre o caderno e quem é que a gente vai escrever nesse caderno. E aí, galera, aqui é o Leonhardt. Bom, não entendi nada, mas tô aqui. E aí, nerds, aqui eu ainda sou o Oráculo e o Death Note da Netflix é a vingança pelo Homem-Aranha japonês. E aí, pessoal, aqui é o Mago Supremo. Death Note ia ser melhor ainda se pudesse matar as pessoas no qual eu não gosto. Oi, Davi. Oi, Anderson. Acho que é recíproco isso, hein? Aqui é o seu Dharma e... Deletar! E aqui é Elisandro Andes, o grão-mestre. Ninguém jamais conseguiu escrever mais do que 2 letras do meu nome. Aí no caderno aparece o nome completo. É completíssimo. E ainda tinha uma frase, né? Não confie no Ryuki. E a risada. Então, galera, com vocês iniciando mais um CoffeeCast, o seu podcast com muita opinião e pouco embasamento. E aí, nerds, vamos falar agora um pouquinho mais sobre Death Note, essa obra-prima do mundo dos mangás, animes, filmes. Filmes nem tanto agora, né? É uma obra-prima para nos filmes. Pronto, mas aí são dos criadores Tsugumi Ohba, é um escritor, e Takeshi Obata, o ilustrador. Tem algumas informações adicionais, alguém, sobre eles? Tem um mangá sobre as histórias deles, que é uma autobiografia, chamado Bakuman. Bakuman. Foi até mencionado aqui uma vez, não é isso? Que é Foi. bem... Ele fala do mundo dos mangás, como é que funciona, a questão de você entrar nesse mercado aí, concorrido até. É basicamente os dois se autodescrevendo essa história que eles fizeram. E também tá vindo mais um anime aí que eles estão fazendo, não é isso? Tá ligado? Agora o nome eu não me recordo. Ele tem mais Também um anime não. que eles estão programando essa dupla aí, eles daram separados por um tempo. Por isso que a gente gosta mais, quando eles se juntam, pode esperar que vai sair coisa boa. Eles já trabalham em Castlevania também. Na animação? Não, tem um jogo do Wii que é chamado Castlevania Judgment, onde o desenhista trabalhou nele criando o design dos personagens. E no caso, o mangá Death Note, voltando pra ele, é uma série de mangás japonesa, mangá... Não, Mangá japonês, Pois, sério? pois é, Jura? sério. Mas atualmente existe os chineses. Mas é outro isso. nome. E também tem o Qual o nome do mangá O chinês? chinês eu não sei, mas o coreano é Manhwa. 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 Isso. Chinês é que eu não... Xing Xing-Ling. Magaling. Mangaling. Vocês são péssimos. De 2003 a 2006. Quando terminou a obra, então, aí foi em 12 volumes encadernado, não é isso? Saía toda semana na Shonen Jump. Que no qual, no Bakuman, eles fazem uma referência a Shonen Jack, não é isso? Isso. Shonen Jack. É uma alusão, e no caso, depois que a obra foi completada e saiu seus 12 volumes, 2006... aliás, desde 2003, foi o ano, até 2006 em diante, foi o ano de ouro do Death Note, né? Para tantas obras que saíram no nome. E é interessante que Death Note, independente do tempo que passa, ele não morre. Ainda fica no top das modas. porque o Isso Death é uma Note- teoria, né? Otaku. O Death Note não É porque morre. o Death Note é o caderno. Não tem como matar o caderno. Não tem como matar o caderninho. Foi besta essa. Vai, É o segue. Ryuki. Na Não. Reversal Russa, o caderno escreve em você. Na o quê? Reversal Russa. Que isso? Reversal. Cara, de enciclopédia. Não, cara, essa história de que o Eu caderno... entendi na Universal Russa. De que Reversal. você não pode matar o caderno, é só escrever Death Note no Death Note que ele se papoca todinho, né? Que tal usar um pouco de fogo, uma tesoura e pronto. Não, pode ser também, né? Era o plano do Light, né? Ai, Jesus. Vai, segue. Pois é, né? Mas assim, matar o inanimado não, é meio que estranho, né? Pra matar tem que estar vivo, pra começar. Pois é. Mas vamos É lá. sério que a gente tá discutindo isso? Por quê? Vamos lá, segue. Enfim, agora falando sobre
A história em si, né? Isso e o anime também, mas mais um anime que a galera mais acompanhou. Que começa um rapaz, o Raito Yagami, na Na versão americana, versão- Light Yagami, né? Traduzido com Light. Mas a mesma coisa, só que Raito é a forma que o japonês Porque o pronuncia a japonês, palavra. A pronúncia. a japonês, ele tem aquela dificuldade de falar o R, né? Eu acho. É por causa isso do mesmo, inglês. né? Assim, muitos Esse vocês falam inglês os como fonemas se com estivessem R. falando. Eles conseguem falar japonês. Mario, no caso, Mario. Malho. Mario? Mario. É, você é desse jeito. Mario! Mario-kun. Mario Kun e o Luigi. Fica, Ok. Não tem L, né? Fica Fica Luigi. Luigi. Ruide. Ai, não, eles conseguem falar L, né? É, o É. L. E o É L tipo, fica é tipo o Eru. Jonathan. Eru. Pronto, Então- aí no caso... Eu vou lá, grão-mestre. Antes da gente entrar na discussão sobre o anime, eu queria saber a posição de vocês em relação ao anime. Como vocês classificariam? Se vocês pudessem dar uma nota de 0 a 10 para Death Note, estou falando da obra de animação. Elas ficariam onde? Lembrando que a gente tem que comparar com outras obras de animação japonesa. Dentro da categoria animes, Death Note de 0 a 10. Eu vou começar logo dizendo aqui porque eu sou uma pessoa que não assiste muitos animes, mas dentre as quais eu já vi, Death Note, assim, ele me conquistou assim em poucos episódios, assim, claro que eu demorei muito tempo pra assistir, não porque eu odeio esse gênero do anime, é porque não é muito a minha praia, mas tem coisas legais. Mas pra Death Note, Não dê, eu só detesto, não é isso? não porque eu assisti Dragon Ball, Tu dá assisti maior valor pra Madoka. Começa aí. Madoka, ai não, aí esse aí não. Vai, diga lá. Mas eu dou nota 10 pro Death Note. Tem gente que não gosta muito ali da segunda temporada, mas eu achei ok. Pra mim, continuou elevado ali. O Mago Supremo. Bom, em relação ao Death Note eu também vou dar 10, porque a época que ele saiu foi um tempo que os animes não estavam numa alta tão grande em relação à qualidade de animação, que foi nos anos de 2006. 3. Ah, foi 2003 que saiu o anime? 2006 o anime. 2006. 2006, As animações tinham maior qualidade, as modinhas tipo Bleach, Naruto, Hajime no Ippo, que na época também tava passando. E dificilmente o anime... Pokémon, sempre. Dragon Ball. Não, Pokémon nunca teve animação boa. Eles sabiam que Faz Pokémon, se sentido. você fizer Nem com Dragon aqueles... Ball, pensando bem. Pokémon, se vocês fizerem com aqueles Polêmicas. desenhos em palito, vai vender. Que é Pokémon. Saquei. Pokémon vende, pior que seja. E, tipo, Death Note foi uma aposta. Tava fazendo sucesso no Japão. Ele não era um anime que tinha cunho pra ser modinha. Virou modinha no mundo todo. E ainda mais por causa da qualidade das músicas que tocavam na Sim, as abertura, no aberturas são encerramento, interessantíssimas. em meio dos episódios. A qualidade de animação dele foi muito acima da época. Que até pode ser comparado com animes de hoje, que a qualidade é extremamente absurda. Foi a Madhouse que fez. Eu pulava essas aberturas, Que é cara. um porque... dos... Mas o senhor Dharma teve a oportunidade de assistir já na era Netflix, né? Não, A ele viu em gente- português. Eu vi em Eu também português. assisti em português. Sim, eu não gosto, cara, de assistir japonês, não. É um saco. Eu também não curto. Eu só não. assisto Me julguem. o Ataque dos Eu Titãs. julgo os dois. Eu só assisto o Ataque dos Titãs hoje em japonês porque não tem dublado. Mas, Então vamos colocar o nome desses dois aí no Death Note, né? Porque eu não Vou assisto colocar. é. Não, mata na mão mesmo depois de ouvir Sua isso. nota, Andy, Já dei. mestre 10? Mestre Eu dos falei magos. logo no aí, começo. Mago Supremo. Vai, Foi 10. foi 10. E você? Vai lá. Oráculo. O Oráculo. Oráculo. Sabedoria agora. Momento sabedoria com Oráculo. Oráculo. Toca o safadão! Então, a minha nota é 10 porque... Ok, então- Porque eu quis dar 10. Porque eu quis. Vai, diz aí. Então, não vou aprofundar em relação ao anime, porque a gente vai conversar no decorrer do cast. Mas por que eu dou 10? Porque é um anime diferente. Ele tem um diferencial, ele tem uma estrutura diferente, ele tem qualidade, como nosso amigo Mago Supremo falou. E é um anime que vem com uma proposta diferente e vem quebrando tabus, e vem falando sobre filosofia, vem falando sobre muitas outras coisas que pra época já eram paradigmas e hoje também estão sendo quebrados. Trazem uma série de assuntos que, pra mim, na minha opinião pessoal, particular, filosoficamente falando, é interessante você assistir a metáfora que tem um Death Note, que oferece o Death Note, pela questão desse enriquecimento científico em relação que se refere à filosofia, da ética, da moral, dos princípios que são discutidos no anime. Então você pega um anime desse, pega uma obra dessa que na época você não via
esse tipo de trabalho. E é difícil de encontrar ainda hoje. E você vê pessoas trabalhando em cima disso, trabalhando de forma séria, com dedicação, vendo um trabalho bem feito. Então não tem como você não dar 10. Sim. Eu dou 10 pros caras e é isso aí. Isso, rapaz. É o Cara, não oráculo. chora. O oráculo. É o Não oráculo. chora, cara. Sabedoria do oráculo. E agora pra Safadão. vocês a opinião do safadão do Coffcast, o Leon Harf. Safadão, rapaz. Minha esposa chuta isso. Foi mal, desculpa. Mas sim, vamos lá. Assim, como pra dizer, é diferente tratado no mundo dos animes esse assunto. Mas o assunto vira e mexe aparece na sociedade, que é Sim. o direito de matar a pessoa, de você ter o direito sobre a vida do outro. Isso é que é interessante. E uma questão levantada toda na sociedade. Inclusive, a gente teve um papo aí com a Raquel Sherazade, né? E um outro deputado aí do Rio de Janeiro que comenta sobre ser a favor da pena de morte, adotar o bandido, não ter pena mesmo. Ai, meu Deus. Aí você fica por dentro, você vira e mexe que esse assunto é levantado. Não e precisa ir o muito longe, a gente teve aí em Charlottesville agora recente. Charlotte viu, pô, o discurso de aquela ódio, guerra. Eu né? nunca imaginei, eu Tivemos- voltei assim uns 300, 400 anos atrás, lá em Charlottesville, aconteceu com a... Não imaginei que ia presenciar o que eu li em livros de história ali. E o Death Note, ele trata bem essa questão de um mundo perfeito, em que uma pessoa se resolve julgar, pô, quem é ideal pra viver no mundo? Quem é bandido, ele vai lá e mata a pessoa que ele achar necessário. Depois ele comenta ainda que depois que matar os bandidos de ataque cardíaco, ele vai matar pessoas que importunam a vida dos outros sem precisar matar, com acidentes ou fatalidades. Sim. Tem esse porém também. Por isso que o anime é 10 pra ele trazer esse assunto de uma qualidade em animação impecável também. Teve os seus vacilos, teve aquela parte lá dos empresários, não é isso? Que caiu um pouquinho. Aquela parte foi chata pra caralho. Mas o desfecho dessa parte foi tipo... Acho que não, mas não spoiler, a gente contar aqui. Cara, Não, o ó, anime é de vai ter 2008. spoiler aí até- no Quem estiver ouvindo a vai ter morte, spoiler. A Fique morte atento do L, cara, Ai, o meu detetive. Ali o desfecho daquela temporada do... Coisa que eu fiquei louco. Aquilo lá foi fantástico. Cara, por mais que... Assim, eu sou o Team Kira. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, assim... É a Shakira aqui. Kira, ele é de direita ou de esquerda? Vai. Ah, mas eu tenho que encarar esses povos. Mas, assim... Mas quando o L morreu... Porque uma parte de mim fica assim... Não, esse desgraçado tem que morrer logo, mano. Kira é Deus! Não, mas brincadeiras à parte, assim... Quando o L morreu, eu fiquei, assim, um pouco sentido. Caralho, mano. Porque esse tempo todinho... você não sabia quem que ia ganhar. Claro, quem tá assistindo pela primeira vez. Você não sabe se o Light vai ganhar, se o L vai ganhar. Mas quando finalmente o plano do Light, que envolve um Shinigami lá daquela loirinha... Remo. É só Rem, não? Remo. Enfim. Vai Da- variar a versão o- dublada versus versão... O Shinigami da Missa. Ai, meu Deus. Mas eu fiquei um pouco triste, assim, caralho. Eu tô triste pela morte do cara que eu queria que morresse, né? Isso é um pouco estranho, mas Death Note Mas fez isso comigo. isso é uma coisa interessante que o anime, a obra, não o anime, né? Ela traz porque não tem um protagonista, claro, né? Tipo, não é o Light, não é o L. São co-protagonistas. Gira mais. Se a gente for olhar o protagonista, se tiver, eu vou pôr um olhar do vilão. A gente Se tiver um protagonista, Se é o tiver. Death Note, é o caderno. Assim, gira em torno do caderno. É a maçã, na verdade. a massa. E Maçã da April, é? posicionando... A Apple não nos patrocina, então bota um pi aqui nisso. Netflix Falando- também não patrocina a gente, não, cara. Assim, Verdade. a gente tá falando os nomes, assim, pode ser algum spoiler Netflix ou não, né? patrocinando Porque nós. agora o Davi conheceu, mas só pra gente situar quem não conhece a obra, pois não, Dharma. É seu Dharma, cara. Seu Dharma, foi mal. Corta a Mas eu parte aí. acho que ninguém que não conheça a obra não vai ouvir esse podcast, não. É, Nossa, Mas, pois enfim, é, que não conhece a obra, falando- capaz, que é só o do Light, que é o... A gente vê pro lado do vilão, que escreve realmente o nome, e o L, que é o detetive. a obra ela Vamos se poder constrói procurar. nessa dicotomia, né? Nessa relação do Light versus o L. É um jogo de gato e rato. Então toda obra, quando a gente perde o L, eu acho que a sensação de todo mundo é essa. Acabou. Porque a nossa diversão enquanto telespectador, a gente tava de voyeur nessa situação, assistindo esse jogo. E sempre que tinha um plot de virada, hora um tava na frente, hora outro fazia uma jogada, era como se a gente estivesse assistindo um xadrez intelectual. Eu achava genial quando, sei lá, o Light e o L ficavam frente a frente. Ou nem mesmo frente a frente, mas... eu não sei como é que eu posso explicar isso, mas tinha aquelas cenas meio doidas, assim, sei lá, do Light em cima de um prédio. Tipo, o- dentro da cabeça dele, né? Como se fosse dentro da cabeça dos dois, planejando, pensando como é que seria o golpe, assim,
fatal. Um ia acabar com o outro. Que rapidinho pra terminar. Tipo esse filme do Sherlock Holmes que tem com o Robert Downey Jr. não mostra, né? Como seria o ataque dele. Então era basicamente lá no Death Note. Falando então, só pra fechar a rodada de notas, eu, grão-mestre, dou um 9. Vai apanhar. Mas eu fiquei feliz de ver que todas as notas foram muito altas, assim. A gente foi uma média da 9,40. Dá 9,80, alguma coisa. Eu só não consigo dar, assim, a trilha sonora é absurda, eu gosto da trilha sonora, aquela musiquinha do L. Eu acho ela muito repetitiva, cara. É incrível, acho que as músicas de abertura são interessantíssimas. Eu tô falando do universo do anime, que costumeiramente tem músicas legais. Eu gosto da construção da maioria dos personagens. O L e o Light são incríveis. O pai deles também, do Light também é. O Ryu, que é extremamente interessante. Só tem um elemento dentro de Death Note, pra mim, eu acho completamente descolado, que em vários momentos, pra mim, bota a trama a perder. É a personagem da Misa. Sabe? Da Misa. Eu acho que ela tá completamente fora de contexto. Não ter aquela figura feminina, mas ter a Misa especificamente, sabe? Eu acho ela muito caricata. O anime, ele tem uma cara muito séria. O que me conquistou em Death Note... Seu grão-mestre, você não gostou de mim, missa. Tipo, é por aí, sabe? Poxa, mas o povo é dublagem. Mas é mais o Davi como dublador. Seu Dharma. O Sr. Dharma como dublador. Mas o que eu ia dizer o que me cativou, eu, grão-mestre, na obra, foi essa relação Light e o L, e essa briga, e toda essa trama que envolve investigação, e é uma trama séria. Ela compete no mesmo nível de obras de investigação do nível Sherlock Holmes. Então, o foco é na investigação. Então, o que me cativou na obra foi essa relação, esse plot de investigação, que se assemelha muito com aquelas coisas da Agatha Christie, né? Aqueles livros de investigação, o próprio gênero de investigação, e tem um pouquinho da pegada do noir, né? Que é aquele negócio que fica mais no implícito, fica mais no subjetivo, fica mais no jogo psicológico. Aí, de repente, no meio da trama, eles inserem a personagem da Misa, que ela tem a característica completa de um outro tipo de personagem de anime, que eu acho que o Andy vai saber dizer melhor. Mas se a gente for pensar bem, ela... Assim, ela é meio chatinha, mas acho que até um significado em personificar o desejo das pessoas em que ela, tipo, admira. Tem realmente o Kira. Não, eu entendo. Mas essa personagem, ela podia existir sem ser tão caricata. É só isso que eu acho. Eu acredito que tentaram usar ela como alívio cômico. Eu tenho uma defesa sobre ela. O fato é que a Misa... Não precisa defender não, dei 9. Não, agora vai ouvir. É que assim, a Misa, ela é uma ídolo. Ela tá caracterizada exatamente como são as ídolas japonesas. É daquele jeito. Não, eu sei que pode existir aquilo. O que eu tô dizendo é que pra essa história em específico, ela está deslocada. Na opinião do... É a minha opinião. Isso. Do grão. Por isso 9. Acho que a gente pode avançar a pauta, Luiz. É com você. Bem, estamos de volta agora no nosso segundo bloco. E a gente vai trazer agora aqui os casts para tratar um assunto mais... a seriedade que tem a obra Death Note. No caso, é a visão de cada um, como o Sr. Dharma falou aqui agora há pouco, que é do time Kira, não é isso? Aí, qualquer coisa a gente escreve o Death Note pra aí, você acha legal também. Isso é tão legal assim, né? Antes de entrar nisso, eu queria fazer um pedido aqui pro Oráculo, trazer pra gente, só pra situar, um resumo de Death Note. Igual a sessão da tarde. Mas, por favor, um resumo, assim, não vamos nos estender. Resumo em 20 palavras. Entendeu a referência? Do que trata a obra, eu não tô me referindo especificamente. Se você for sintetizar a obra Death Note, do que se trata? Tem 20 palavras. Então, Death Note é um anime onde ambientiza a história de um personagem que recebe de um Shinigami, que seria no Japão o deus da morte, recebe um caderno, que esse caderno ele é nada mais nada menos que uma arma de devastação, uma arma pra se matar, de se tirar vidas, ceifar vidas em nível global, se você quiser. E ele se vê, esse jovem, no caso, ele é uma Então, pessoa, o Death Note, né, que dá título à obra, é o tal do caderno. Exatamente. Ok. Vou fazer um adendo rápido aí. No caso, eles usam o Shinigami, esse caderno, pra poder matar as pessoas, e ele ganha o restante de vida. Na verdade, não fica explícito qual é o papel do Shinigami.
eles têm isso pra poder, por exemplo, o Anderson tá aqui, ele tem a idade dele, eu sei que ele vai morrer nos 60 anos, ele tá com 20, eu assino o nome dele, a diferença, os 40 anos, vira pro Shinigami. Ele continua vivendo esses 40 anos. Ele recebe o restante do tempo de vida da pessoa que ele matou. Mas assim, O Shinigami. eles não ficam no tédio, né? Direto. Então por que eles vão querer receber esses anos de vida Boa pergunta. pra Isso ficar não- mais no tédio ainda? Isso é um fica furo, claro. né? Não? Não, isso não fica claro, né? Por quê? O negócio é que você tá no tédio, mas você quer morrer porque tá no tédio? Às vezes. Às vezes vai dá se vontade. matar porque tá no Eu acho que a Olha o questão, Setembro Amarelo aí. o trabalho da personagem do Shinigami no anime, assim como o personagem do Light Yagami, assim como o personagem do L, é totalmente metafórico. O anime é um anime metafórico, né, que lida com as questões do mundo que vivemos e como seria o que acontece quando o poder se é estabelecido por uma pessoa. Por exemplo, Adolf Hitler teve poder e se iniciou a Segunda Guerra Mundial e foi um caos, foi genocídio e foi muitas outras coisas. Light Yagami, ele quis construir um novo mundo, né? Usando esse caderno que Eu seria... gosto do paralelo Isso, Adolf poder. Hitler e Light Yagami. Sim, é Combina. bem interessante, é bem interessante. E, então, Só deixa o oráculo fechar a sinopse. concluindo a sinopse, né? Nós temos um personagem que seria o Light Yagami, né? O anime, ele se volta pra esse personagem, que é o arquétipo do anti-herói. Ele não é um herói, ele é um anti-herói que vai se construindo todo um trajeto até o objetivo dele, que é quando consegue o caderno, ele quer simplesmente purificar o mundo. Na visão dele, ele pode se tornar o deus desse novo mundo purificado, que seria eliminar aquelas pessoas que são pobres para a sociedade, que são podres, que podrificam a sociedade, né? Pelo que o mesmo Light Yagami diz. Sim. Nisso, logo, lógico, esse senso investido de justiça vai ser barrado por outro personagem muito forte, chamado Eri, que vai tentar impedir ele e a gente vai ver essa perseguição, esse trabalho investigativo do Eri em cima do Light Yagami e o confronto desses dois personagens, e a trama vai se basear justamente nisso, o que vai acontecer com o Light, o que vai acontecer com o Eri se confrontando e o que vai ser do mundo diante de todas essas transformações em relação ao impacto que o Death Note fez no mundo, não o Light Yagami, mas o impacto que o Death Note fez, porque o Death Note é como se fosse Hiroshima, Nagasaki caindo, né? A gente podia agora Sim. pegar Matando esse um monte de impacto do Death Note aqui na nossa sociedade geral, não só no cast, na Cidade do Café, mas queria ouvir do Grão-Mestre, não é isso? E do Oráculo, assim como é que vê o Death Note hoje em dia. Existe o Death Note hoje na sociedade? E como? Exemplifica aí pra gente. Na minha opinião, fazendo um parâmetro, né? Fazendo uma... Desculpa, fugi a palavra. O que seria o Death Note, né? Você pega o Light Yagami tá ali com o Death Note, escreve o nome da pessoa e a pessoa morre, né? Nós sabemos que hoje os poderosos, os governantes, eles assinam contratos, eles assinam leis na Constituição, por exemplo, com a pena de morte, por exemplo, e pessoas morrem. E não precisa ser É uma metáfora. uma metáfora tão distante quando Não, você vai exatamente. abordar isso. Por exemplo, quando você senta num gabinete, e recentemente a gente teve o governo do Temer aprovando, por exemplo, a liberação para exploração de áreas que são áreas de preservação ambiental, e quando você dá uma canetada e libera isso para exploração, você, de certa forma, Acho que ele voltou atrás, né? voltou atrás e já retomou, porque, né, assim, com menos cláusulas, mas... a ação dele gerou uma consequência, que já foi um genocídio a uma tribo isolada. lá. Uma simples ação, um simples gesto, um simples movimento. Que saiu na mídia. Eu acho que a mídia, é uma importante. A mídia canetada- também é importante lá no Death Note, né? Que é como é noticiado. E nisso a mídia hoje em dia influencia na questão de levar as mensagens do que acontece. E quando ele ficar sabendo dessa determinação que for um juiz eu barrou, acho que esse já gerou uma consequência. Eu acho que esse paralelo que o Oráculo traz, de que muitas vezes o poder simbólico, que é esse poder de você, a partir de um caderno, de você escrever, que é um poder simbólico, ele influencia na vida das pessoas, ele pode sim ser responsável pela morte de milhares de pessoas, ele é um paralelo, uma metáfora muito interessante que eu acho que o anime traz, e eu não acho que foi desproposital, não foi acidental, tenho Foi certeza ótimo, que assim, foi ótimo pro debate. Perfeito. né? Eu acho que, acho que os próprios autores, quando Sim, propuseram com certeza. essa obra de forma metafórica, eles tinham isso em mente. Porque talvez, em 2008 a gente vivia o quê? Quando foi que saiu o anime? Não, quando saiu o mangá? 2003. 2003. A gente estava recentemente sentindo os efeitos de uma política intervencionista norte-americana devido aos ataques de 11 de setembro. Né? Então a gente tinha aí o avanço de um pensamento conservador devido aos ataques do 11 de setembro, né? Então eu acho que essas coisas elas se conversam. E os japoneses, eles têm uma pegada muito forte com tudo isso, porque foram vítimas na Segunda Guerra Mundial
das bombas atômicas, né? Uma outra metáfora que eu acho importante é que uma das regras do Death Note é: aquele que usar o caderno, quando morrer, não vai nem pro céu nem pro inferno. Dando a entender que a pessoa que tá fazendo a assinatura no Death Note vai deixar de ser um humano quando chegar o momento do fim dele. Então a gente pode pensar nisso, que muitas vezes nós vemos essas pessoas que têm esse poder de, com uma simples assinatura, causar essas complicações ao mundo todo. A gente não vê eles mais como seres humanos. A gente vê eles como monstros, né? Monstros, demônios. E é justamente isso que essa regra do Death Note traz. Eu achei... A pessoa quando morre, não tem mais lugar. E como eu comentei agora há pouco, a questão da mídia influenciar nisso. Até tem a gente vê hoje em dia também, até muito isso na TV brasileira. Aliás, até mais em TVs locais, que são aqueles programas de policiais. Você vai falar do Vitor Valim, é isso? Não. Nosso cast sobre o Vitor Valim? Pode ser, né? Mas o Vitor Valim... Ok, eu acho pertinente, vai, ele manda ver. Lá quase com o nome lá do Death Note, mas sim, continuando. No caso, tem uma TV, a TV Sakura, não é isso lá? Sim, na obra do anime, que eles utilizam isso para poder perpetuar, gerar ibope, massificar em cima e levar nem tanta discussão, mas ele trata com banalidade isso. Isso é o papel da mídia também no Death Note. Sabe quem seria aquele repórter doidão lá da TV Sakura? Não sei se é um repórter ou o chefe lá. Aquele que vai até de helicóptero lá, né? Pra pegar o L. O L não, o Nier, né? Aquele cara daquele programa que fala assim: tu que fuma maconha, coisa assim, tu vai morrer antes do Natal. Esse cara seria o cara da vida real do lado da TV Sakura. Sim. Mas essas figuras, eu gostei do apontamento do Leonhardt, porque essas figuras, essas caricatas, né, de dentro do jornalismo, de dentro da mídia, elas são tão corriqueiras aqui no nosso país que, assim, a gente teve recentemente aí... Recente não, tem bastante tempo já. O Tropa de Elite lá, e a gente vê essa representação, né, iconizada lá pelo aquele personagem... Do Wagner Moura? Não, do Wagner Moura é o Capitão Nascimento, mas tem o repórter que fica, né, o jornalista que fica fazendo todo aquele sensacionalismo em cima da violência, que fica angariando ibope em cima. A gente vê muito isso, desculpa... Pode falar. A gente vê muito isso também no Robocop. O Robocop ele tem essa marca registrada da questão... o Robocop da questão... o recente, né? O recente e o outro também. O outro também tinha um jornalismo o tempo todo, essa questão da influência das mídias, entendeu? Televisioníveis, na opinião pública. Eu senti que nesse novo também ficou legal porque tem a mão do... Como é que é o diretor? O Padilha, né? O Zé Padilha que é diretor também dos Tropas de Elite, então ele dialoga bem com essa questão. E outro ponto agora que a gente pode tratar, a gente falou sobre uma pessoa ter o poder, falamos sobre a mídia que também influencia e ajuda na questão de ser ruim ou boa, mas tem outro porém, é a população que é favorável ao Kira. Eu vou ampliar essa questão, o Leonhardt. Vou ampliar essa questão e trazer para vocês, para debate. Queria ouvir a opinião, talvez do Sr. Dharma, talvez do nosso Mago Supremo aqui. Trazendo essa perspectiva em que você tem um caderno dentro do universo de Death Note, o que é? Aquele caderno é um caderno mágico, o caderno da morte, que permite que você mate uma pessoa que você coloca o nome no caderno. Então, muito mágico, muito lindo. Mágico no sentido de que... Mas continue, Grão-Mestre, vai lá. Sombrio, né? Gótico. Não, no sentido de que, assim, é uma coisa sobrenatural. Então você escreve o nome de uma pessoa nesse caderno e essa pessoa vai morrer. Isso é uma forma de você matar impunemente. Quer dizer, como é que alguém prova que você matou aquela pessoa? Que não foi uma mera causalidade. Isso dá, de fato, o que acontece com o Light no personagem, um processo de corrupção desse personagem. De ele ter esse poder na mão e de ele ir degenerando. Porque ele não é necessariamente uma pessoa ruim, a princípio. Isso, mas à medida que as coisas vão avançando, ele vai cometendo atos cada vez mais hediondos. Sim. E assim, o que eu queria trazer, calma... Pode terminar. É o seguinte, esse pensamento pra vocês. Ter o poder pra matar alguém, lhe dá o direito de matar esse alguém? Quem julga o que é certo ou errado? Porque todo o plot, para os defensores do Kira, e aqui eu já tô alfinetando o Davi, para os defensores do ideal do Kira no filme, que é... Seu Dharma. Desse cara aí. para os defensores desse ideal, dessa ideologia, tem que se entender o seguinte, ok, o propósito dele é um propósito interessante. Ele tem um caderno onde ele pode matar pessoas. Então o que ele vai fazer? Ele vai usar esse caderno para matar as pessoas más. Agora, o conceito do que é mal... ele é muito fluido. O que é mal pra você pode ser diferente pra mim. Quem julga o que é certo e errado? Eu queria trazer pra vocês. É a mesma temática que a gente tem, por exemplo, no Watchmen, né? Quem vigia os vigilantes? Até pra isso lá, o personagem, o Kira, o Light, o Raito, como desejar, ele vai, no caso,
Ele começa com algo nobre, né? Eu quero ser o deus novo, desse novo mundo. Ele quer fazer o bem, né? É matar gente ruim, que só faz mal à sociedade. E de repente ele começa a exagerar para defender esse ideal de mundo dele, que é justamente... Ele chega a matar policiais, agentes do FBI. E o pai. Logo foi e o próprio começo. pai. E o próprio pai. Pronto, mais um caso eu quero ver realmente do opinião do seu Dharma, que disse que é defensor... Ele é partidário do Kira, da né? Filosofia do Kira. Primeiramente, Do Kiranaro? quem apoia o Kira nem gente é. Vixe. É o Kira mito. Não, só pra explicar aqui por que eu sou o defensor do Kira. Eu sou só defensor naquela ideia de matar gente ruim. Mas aí é que tá, Davi. Mas é que Eu tá, entendo senhor que Dharma. quando ele começa a matar assim gente boa, porque eu também fiquei assim, pô, eu entendo o ideal dele, até concordo em alguns aspectos. Mas quando ele começa a matar gente assim que não tem nada a ver, Mas o que eu queria entender é o seguinte: quem é que define o que é essa gente má? Ele vai matar pessoas más. O que é Bandidos, gente cara. má? Porque você sabe, quem por faz exemplo... mal pra sociedade? Vou falar pra você. Uma pessoa que senta na cadeira do idoso tá cometendo um crime, sabe? A pessoa que fura uma fila, a pessoa que não devolve um troco, é uma pessoa desonesta também. Isso é maldade? Isso deve ser punido com a morte? Não é esse tipo de crime que deve ser punido com a morte. É determinados crimes. Mas quem define essa periculosidade? A partir de que ponto esse crime é um crime passivo de morte e esse crime é um crime... Eu só vou dizer uma Não é coisa, o Light passível. não vai atrás desse povo não. Tu sabe que ele vai atrás de Ele peixe pega maior, que tá né? sendo noticiado. Não, calma aí, vamos lembrar um pouquinho a história. Ele fala que vai primeiro matar as pessoas que são responsáveis por crimes hediondos, assim, morte bem visível e que causam grande comoção social. Mas ele falou também que depois que livrar essa galera, ele vai se livrando com acidentes banais que importunam na vida dos outros. No caso, como você falou agora, pessoas que furam fila, não passam troco. Que provavelmente até crianças estão envolvidas crianças. nesse meio. Também. Que ele se julga, pra ter esse pensamento, tem que ser doente, se julgar um deus, como ele se julga. Eu sou um novo deus desse mundo que tá podre. Eu preciso ressuscitar. E ele vai ser a única pessoa má. E o problema é que pra ele se julgar esse Deus, ele não se importa com esse negócio. Quem é que vai decidir quem deve morrer ou não? Pra ele é a pessoa que decide isso. Então, Ele é juiz e carrasco, né? Exatamente. É muito poder na mão de uma pessoa. E tem gente hoje em dia que voltando agora pra questão da sociedade. Vocês veem hoje em dia, como falou, o Kira, que é o assassino em si, ou a mídia, mas e a sociedade? Você realmente acha que a sociedade tá refletida no Death Note e a gente vê isso aqui no mundo real? O que você acha, Grão-Mestre? Eu acho que só esse posicionamento que a gente está fazendo agora já mostra que essa discussão é uma discussão mais do que válida, né? A gente vê casos de linchamento de pessoas nas ruas, a gente vê políticos defendendo uma pauta de armamento, de que a pessoa tem o direito de matar o outro, né? No caso da legítima defesa. E tem uns que se defendem, os outros defendem quem quiser se matar, que se mate. Tem gente que defende isso. Justo, né? Quem quiser se matar, se mate, desde que não seja você, né? É muito complicado. É mais complicado ainda quando você coloca esse julgamento na mão de um ser humano, porque o Light, ou o Raito, né? Vai variar da versão que você está assistindo. também. O Raimundo. É. Raimundo Yagami. Dependendo da versão que você estiver assistindo, o nome não importa. Mas é o seguinte, Ryu, que é o Ricardo. ele é um ser humano. Ricardo. Ele é um ser humano falho. E por ser um ser humano falho, o julgamento dele também não é um julgamento 100%. É isso que eu quero dizer. É muito complicado, porque a partir do momento que ele teve a oportunidade de abusar desse poder para defender o que era dele, ele fez. Assim, a gente pode ver que, como ele, as pessoas também se justificam e pensar dessa maneira. Eu penso isso por causa disso. Porque eu sou um cidadão de bem. Eu não faria isso. Um filho meu não faria isso. Ou seja, até aquele ponto. Mas, como a gente falou, quem se conhece realmente? Você se conhece? Quando Mago você Supremo. puder evitar uma tragédia na sua própria família, você não faria uso do item? Ou você deixaria, por exemplo? Se você não se beneficiaria, Então, por Mago exemplo? Supremo, você seria tão supremo a esse ponto? Eu alteraria a realidade. Cri que nada. pode. Voltaria ao passado pra poder impedir que acontecesse. Mas aí então gera outro nível, um universo paralelo aí, gera outra consequência, a questão do efeito e causa, não é isso? Porque o efeito Não dele vamos falar tá... sobre viagem no tempo nesse cast? Não, a gente já passou, bom, vamos lá. E você, Oráculo, o que é que acha da população representada em Death Note? Acho que um dos fortes do anime, né, da obra, é justamente a questão da realidade. O anime brinca muito com a sua realidade, com o sobrenatural, nos estados de Shinigamis e outras coisas, algumas paródias, né, que o próprio Eri, ele é cômico em algumas partes, né, Exato. e é surreal em algumas partes, Junto né? com o Kira, né, com o Raish. Exatamente. Mas o anime é muito surreal, muito realista, né, muito pé no chão. Então esse conceito de psicologia social que é trabalhado no anime, ele é muito veraz, é muito rico em veracidade.
E sim, com certeza, né? Se você tem ali um indivíduo que ele afirma que vai purificar o mundo, que ele vai matar pessoas que fazem mal para a sociedade, e a sociedade, sabendo disso, logo alguém vai se manifestar e vai criar uma religião em cima disso. Exato. Isso acontece com... Hoje a gente vê, eu não vou citar nomes. Isso vem acontecendo, isso Em acontece redes sociais hoje, a gente vê aconteceu muito. no passado e tudo mais. No próprio anime tem a seita sobre o Kira Sim, lá. sim. Agora perguntando assim, você que tá ouvindo aí esse cast, o que dá realmente direito a uma pessoa matar a outra? Simplesmente do fato Eu da acho outra que- ser algo perfeito, algo ruim mesmo? Eu acho que é muito interessante para se discutir em relação ao anime é a questão da ética moral, de quem Exato. pode ou não tirar a vida de alguém, do que eu posso fazer para com o outro. Porque existe a questão dos direitos humanos, mas quando eu falo de direitos humanos, eu não falo da Constituição, da instituição. Até Eu porque falo- ela cria uma ética para as pessoas seguirem essa Exatamente. ética, né? Você Eu tentar falo manter. dos direitos humanos, os direitos que você tem e o direito que eu tenho, entendeu? Porque eu cometi um crime, você pode vir me matar porque eu matei a outra pessoa, eu tô acabando, no caso, você está burlando o meu direito de viver. Pois é, né? e as pessoas, elas tendem a acreditar, mas eles falam muito assim, o direito, um senso comum, né? Os direitos humanos só defende bandido. Mas não, cara, se você for procurar também, você tem todo o direito, como Exatamente. qualquer pessoa também. Eu queria pautar outra coisa em relação, fixando aqui, pegando essa discussão que vocês estão trazendo e também pautando com o que a gente tem da própria obra. O Light, por exemplo, ele faz a escolha, eu vou chamar de vítimas, tá? Ele faz a escolha das vítimas dele, que vão ser usadas no caderno, a partir do noticiário, ou a partir dos documentos da polícia. Ele já parte de um pressuposto de uma justiça que também não é uma justiça completamente certa, que é uma justiça que é falha. Ele parte... Quantas vezes vocês ouviram falar de que uma força policial cometeu um engano? Sim. Por exemplo, uma pessoa que provavelmente estaria sendo noticiada, um Rafael Braga da vida que foi preso com pinho-sol. Se ele é culpado, se ele tem que ser preso, não. A pessoa tem que ser presa, vai cumprir a pena dela. Ok, não tô entrando nem nesse mérito. Tô dizendo é o seguinte, este cara vai ver um nome que está lá nos registros policiais, ver uma foto e matar esse cara, né? Porque está dizendo que a punição, a lei tem que ser aplicada, realmente. A lei tem que ser aplicada. E, aliás, tem que ser melhorada também, né? Isso Justo. não é apenas só chegar e dizer, não, mata todo mundo. Que aí... Mas a pergunta que eu faço é a seguinte, se aquele criminoso que está sendo julgado pela polícia japonesa lá, que o Kira viu, no noticiário, que ele viu, sei lá, pelos métodos dele, por acessar o banco de dados da polícia, ele escolhe aquele cara e ele mata. E dias depois a polícia encontra evidência de que aquele cara é inocente. E aí? Pois Tem como voltar atrás dessa decisão do Kira de ter matado o cara? Então, Mago Não. Supremo, você votaria? Mas tem uma questão também que vem em relação à personalidade do próprio personagem, porque a partir do segundo ou terceiro episódio, não tô lembrado, ele mostra que não liga se tá matando um inocente. É um sacrifício, pra ele é um sacrifício válido. Até por causa disso ele mata os agentes do FBI que poderiam atrapalhar a vontade dele, porque eles eram inocentes. Então ele não vai estar ligando se causou uma morte de um inocente por engano. É um sacrifício que ele acha extremamente válido. Ele não vai se importar. Voltando um pouco que o Mago Supremo tava falando da questão do terceiro episódio, porque ele também já tinha se passado um bom tempo que ele tava com o caderno e ele tava empenhado, ele tava matando geral, ele queria matar mesmo, ele tava pesquisando. Nem quando a pessoa ganhou um PlayStation 3, ele ganhou... A mãe ele tava querendo zerar, entendeu? O jogo ali. A mãe dele chegava, batia no quarto, filho, tá tudo bem? Você não sai mais do quarto. Aí ele, sim, mãe, tá tudo bem. A mãe dele, inocente, pensava que ele tava no Xvideos, mas ele tava lá matando. Pois não é, cara. A mãe dele, meu filho, você tá bem? Eu sou o Deus do Novo Mundo. Então, ele tava dedicado. É um trabalho, é um projeto, é algo que ele tem que fazer, que ele precisava fazer. Mas ele se entregou de corpo e alma a isso, e no terceiro episódio, já tinha passado algum tempo, ele já tava pesquisou os criminosos mais procurados do mundo, da Interpol, do FBI. O cara tava já matando geral, tava, né? Até já tinha chamado a atenção já de muita gente. Tem uma coisa interessante. Cheguei do nada. Chegou o Shinigami. Cheguei do teleporte. Chegou o aqui. Rio, faz a risada aí. Tem uma coisa interessante desse lance da justiça do Raito. É que um dos motivos dele fazer, além de ser justiceiro, ele faz por tédio. Ele mesmo fala, tipo, desde o primeiro episódio, assim, tipo, que ele começa a escrever o nome das pessoas por puro tédio, assim, porque não tem nada pra fazer, ele já é muito inteligente, ele já é, tipo, absurdamente foda. Ele, tipo, então por que eu não faço isso também? Nota de rodapé. Raito é Raito, que também é ele, que também é Kira, que também é o Eu fico Raimundo, pensando, e se o Ryu, tivesse, que é... se tivesse videogame naquele tempo, seria diferente a história? Pois é. Mas naquele tempo tem videogame, ele que não né? se importa. Mas deixa eu só situar Porque isso os aqui. gráficos eram péssimos, por isso. Eu queria pautar uma coisa ainda sobre o Light, antes da gente poder avançar, que é o seguinte.
Ele é um personagem que desde o princípio ele já dava mostras de ter sim essa tendência a se sentir superior. Ele se sentia superior. Ele se, eu sou um cara mais inteligente. Olha o que eu tô fazendo. Tô perdendo tempo entre pessoas inferiores. Eu sou o protagonista do anime, né? Eu só acho que nós estamos esquecendo dois personagens extremamente Não, a gente vai chegar. E o que eu ia dizer do bom. Light, pra fechar, é o seguinte. Acho interessante que a trama dele, a jornada dele, é uma jornada de derrocada. Ele é um personagem que ele começa com ideais extremamente puros e benéficos, mas ele vai se corrompendo no processo. Começa navegando e vai naufragando. De um anti-herói vira um vilão, praticamente. Ele começa com ideias bem de herói mesmo. Eu quero fazer o bem, eu vou eliminar o mal. Mas ele vai fazendo um processo de Mas todo mundo que tem esse ideal, inclusive se a gente olhar hoje em dia, é desse jeito. A pessoa tem o seu ideal, mas... Justo. E na prática isso vai se transformando num discurso quase fascista. É igual quando você começa a faculdade, tá bem, tá forte. Quando termina a faculdade, tá lascado. Você começa a voz do oráculo. Você começa a faculdade bem forte, cheio de vontade. Aí quando tá lá na frente, você só quer sobreviver todo dia. Mas tem uma coisa também desse lance do Raito, é que, tipo, quando ele começa a perceber que tá dando certo, ele literalmente liga o foda-se e começa a matar quem Justo. impedia ele, porque no começo ele fazia uma justiça de anti-herói mesmo. Aí depois ele se torna, digamos assim, um serial killer, que ele mata qualquer pessoa que impede o trabalho dele de dar certo, como aquela a namorada do Ray Pemba, que quando ela já tava investigando ele matou Naomi. A Naomi, exatamente. O próprio Ray Pemba, né, que ele não era um vilão, ele se é o herói. O agente Os outros agentes do FBI, quem fez o Ray Pemba, escreveu o nome. Pois é, tem esse negócio todo, assim. E tanto depois do... O pai? Tem spoiler? Tem, já saiu foi. em 2000. Depois da morte do L, depois da morte do L, que ele faz um cúmplice matar as pessoas por ele, e ele mata literalmente qualquer pessoa que impedir. Ele já chega num ponto em que... Mas é isso que eu disse, a jornada dele é uma jornada Não é do herói, né? De decréscimo moral. Ele vai indo cada vez mais fundo na questão da moralidade. Ele... Chega um momento a jornada do Darth mata o pai Vader. E pronto. O Darth Vader ele faz uma curva, né? Ele começa bem, ele se fode todinho, depois ele tem a redenção. Não acontece isso com o Light. O Light ele morre meio que na mão do Ryuki. Darth Vader não tinha Death Note. Darth Vader não tinha Death Note. Se tivesse, talvez, né? Macho, o Light vacilou bonito, mano. Porque ele cantou a vitória antes de vê-la. Ele ficou sorrindo lá, tentando rir. Tentando rir, não. Ele deu uma gargalhada enorme, cara. Não, mas assim, no penúltimo episódio, no finalzinho, ele falou assim, não, eu vou me conter, não vou rir, não sei o que. Aí ele fala... Ele fala um negócio lá que não era pra ter falado. Porque era pra ter esperado... Voldemort? O quê? Voldemort? Não entendi, mas... Voldemort, é isso que eles estão dizendo. Sim, o que tem? Aquele que não pode ser pronunciado, ele falou algo que não podia. Ele falou o nome do Voldemort, foi isso? Aquele que não Ah, pode meu falar Deus. Tá, então continua aí, velho. Não, eu queria puxar agora, então acho que a gente destrinchou Assim, bastante não, peraí, o Light. Acho que é A legal. gente tem que falar de dois personagens importantes que fomos até agora. Sabe quem são? Chuta. O Mario. O Melo... E o Nier. Errou. Matsuda e o cara do Afro. E o Matsuda, o jovenzinho, né? É o Aizawa. O Aizawa, que ele teve uma evolução absurda depois da morte do pai do Raito. E o Matsuda, que foi o cara que atirou no Raito, impedindo dele escrever o nome pessoal no Death Note do relógio. Ele era, tipo, o melhor amigo do Raito, entre aspas, do FBI. Ele queria pegar a irmã do Raito, vamos ser sinceros. E eu queria puxar, então, a gente falou bastante do Light, vamos falar do segundo protagonista, eu acho legal. O Leon Raff pode já tocar essa parte toda pra gente. Temos o Eren nesse que de cara... L e Ryuzaki, né? L/Ryuzaki. Lauliette. Lauliette, o Ero, como o pessoal fala. Mas é porque a gente tá focando um pouco na questão da ética. Na ética, exatamente. filosofia, E que é o ele que é a importa. personificação da O resto justiça, não né? importa. O que importa é debate, pira de morte. É o que tá na pauta, entendeu? É o que tá nas redes sociais. O importante é isso. Mas eu acho legal a gente trazer duas coisas aqui. Eu vou ser assim bem sucinto com o Eren, só pra... Já que Meu personagem favorito dos animes. O Eren, ele é uma pessoa realmente extremamente inteligente. Ele tem aquele senso de justiça. Não, isso pra mim não é Ele é justiça. autista, né? A justiça... É um dos poucos, acho que, protagonistas autistas de séries, assim, que a gente tenha, né? Exato. E assim, para evocando a questão da ideia, o ideal dele é a questão da justiça. Ele, não, isso pra mim não é justiça. Isso é apenas assassinato disfarçado de justiça. E ele segue esse ideal tentando descobrir, é tão inteligente quanto
O Raito, só que ele conta, tem um porém, né? Ele não sabia da existência. Até então, é um mundo normal, comum, do dia a dia, mas apenas com exceção do Shinigami que o Raito e a Misa conhecem, não é isso? Eu queria só pontuar que eu acho que o L, ele é superior em inteligência ao Light. Só uma curiosidade. O L, desde O L. o começo do anime, ele já sabia dos olhos de Shinigami. O L? Existe uma história chamada Birthday. Como é que é? A gente chama Spin-off. Spin-off. Spin-off não é Mas canon. Não, isso é canon. Tanto que a Naomi... Foi o criador que escreveu. A Naomi, ela comenta que tem um caso que ela e o L trabalharam juntos, que é exatamente desse spin-off. Que é onde um dos possíveis sucessores do L, ele começa a assassinar as pessoas. Ele tinha os olhos de Shinigami desde que nasceu. Aí quando ele via o dia que a pessoa ia morrer, ele chegava e matava antes da morte programada. E a partir disso... Sucessor? Ia ser um dos sucessores, o Birthday. Era o B. Eu vou dizer porque que o L é superior ao Light Yagami na trama. Porque o L, ele morreu e a morte dele fazia parte do plano dele de descobrir o Light Yagami. Exatamente. Como Kira. Ele deixou os Concordo sucessores. plenamente. Olha só que O M olha só que e o N interessante. são a sequência do plano do L. Olha só que interessante. Nós temos o Light Yagami, que pros planos dele darem certo, ele mata as outras pessoas. E o L, pros planos dele dar certo, ele se sacrifica pras pessoas. Olha só que controverso do bem e o mal. entendeu? Realmente. Eu Olha só acho que o plano do L não era morrer, mas ele pensou que isso era uma possibilidade, que ele tava lidando que com uma não é pessoa um suicida, sem né? escrúpulos, Ele tá em né? depressão, né? Mas que ó, eu acho a genialidade do L explícita a partir do momento que E ele morreu Quando- sorrindo, né? quando ele sabe que vai morrer, ele já tem um plano em andamento paralelo, porque aquele projeto do M e do N já tava rolando, né? Opa, tem uma merda aqui, pois eu vou começar um projeto, vou deixar esse em andamento. E eu acho legal falar sobre o M e o N aqui, que eles são a mistura da personalidade do Light e o L, né? Os dois. O M é tipo a aparência do Kira, e o menino já lembra mais o L, e É o os irmão dois têm um dele, pouco das né? personalidades, né? Assim, ele tenta manter a aparência do L, mas ajudando os dois, mas assim, acaba sendo útil. A mas soma um dos pouco dois redundante. é o L. A soma Foi dos dois é o L. Tanto que o próprio Nier disse isso no meio do anime e falou que ele sozinho não ia ser superior ao L. Para ele poder pegar o Kira, ele teve que trabalhar junto do Melo contra a vontade do próprio, porque o Melo também não era a favor do Nier. Mas assim, agora Exato. assim, dando uma certa continuidade aqui com os casts, a gente comentou a questão do papel, né, da justiça, da pessoa personificar, da população que se representa em um ser, como acontece na sociedade também, e a gente vamos falar sobre as intertextualidades que o Death Note proporcionou no mundo dos animes ou qualquer outra coisa aí que o pessoal faz baseado nisso. A gente tem, por exemplo, Renai Bokun, Renai Bokun, que é o... Kiss Note, que é um anime da temporada desse ano. Desse ano, exatamente. desse ano de março. Daí eu nem cheguei a acompanhar. É de abril a de janeiro, que é um anime de comédia, que é uma menina que sai do inferno, que é um demônio, É uma que é um Shinigami. que é um cupido, uma Shinigami, que ela tem um Kiss Note, que todos os nomes que ela escrever, ela sempre escreve dois. Se torna um casal, mesmo que ele não queira ou não. Também tem um Mirai Nikki que pode ser considerado como uma base. Ele pega essa ideia mesmo de jogos de jogo, né? Só que lá o pessoal tentando se defender, realmente. Porque no Mirai Nikki, em vez de ter um caderno da morte, é um diário que prevê o futuro, e a partir desse diário você tem que matar o outro portador do diário. Mas eu acho que não pode ser uma intertextualidade, porque os dois estavam passando e sendo escritos na mesma época. O Mirai Nikki, né, passando na mesma época do Death Note, não, cara. Eles são do mesmo ano, 2006, 2007. O Mirai Nikki é muito mais atual. Então fica aí pra vocês esquecem de descobrir, então. Eu não sei, que Google. a gente vai levar aqui até longe essa conversa. E o outro, porém, eu vou ser um pouco mais safadinho, como o Gomes falou aqui agora, que é um anime que surgiu, que merece ser dito que é um hentai. É um hentai que eu não vou falar o nome, vocês vão procurar, não é isso? Eu sei que tem a ver com o nome Note, tem um D também, mas... e é em inglês. Sex Note. Não, eu falei com D, cara, mas foi essa questão do oráculo e o sem nome aqui, o Nameless. Ó, o oráculo assistiu, o oráculo sabe de tudo. Ele viu o trailer, ok. Ele viu o trailer, ok. Só pra fins científicos, ok. Ele tá comentando aqui o oráculo porque é só pra fins científicos. Enfim, existem essas duas intertextualidades, a gente não vai dar muito prosseguimento agora, porque tem um terceiro bloco. A gente vai trazer agora um filme que merece ou não ser assinado no Caderno da Morte.
E agora a gente começa esse terceiro e último bloco. Vamos falar sobre o famigerado, ou então aclamado, odiado. Muitas coisas aconteceram devido a Batman vs esta Superman? obra. Não vou dizer também. Acho que isso é, não sei pra dizer, não sei se é o mesmo nível. Será? Qual filme? O filme original Netflix do Death Note. Então, galera, Vamos falar então sobre o filme. É ruim. E com isso a gente encerra E aí, o cast, vamos lá, galera. gente, obrigado, Valeu, gente. obrigado. Não, brincadeira. Mas vamos assim, nós aqui do CoffeeCast tentamos assistir o filme separado, sem comparações ao União. Apesar, não, vamos pegar a ideia. Eu fui assistir de mente aberta pra poder receber. Pô, eu quero assistir esse filme, quero ficar tranquilo, vai ser legal, vou gostar. Mas nem como um filme, realmente ele agradou. E alguns pontos, alguém pode falar quais? Sei muito. É mesmo porque vai que o todos? Engard, ele deletou o Twitter, né? Isso por causa... O criador? O criador, O diretor? não, Foi, o Engard deletou deletou o o Twitter. Twitter. Ainda Talvez bem. agora ele pode deletar o Facebook se a gente não exagerar tanto aqui, né? Assim, os produtores, os criadores do Death Note gostaram, né? Por uma questão verde. Por uma questão E verde. ética também, né? Uma pessoa vai E falar por mal. conta disso, eles querem fazer uma sequência. É muito audacioso, mas vamos falar pelo filme como um Não, filme. vamos em falar, si. vale assim, 2 pontos. Negativos ou positivos? Não, Negativo. se você achar algo positivo, mas assim, Vamos lá. o que você acha do filme? As atuações Netflix? são péssimas. Aquele ator Nat Wolff é horrível, porque ele fez Cidade de Papel, que é uma obra do John Green adaptada, que eu não vou nem comentar sobre esse filme. A trilha sonora não combina absolutamente nada com as tensões, entre aspas, e tramas do filme, porque no momento que é pra ter uma situação tensa, começa a tocar uma música de indie rock e uma música eletrônica. Pronto, já começou a questão da trilha sonora, tem mais alguma coisa pra poder falar? Furo de roteiro, né? Qual furo de roteiro? Pode falar, todo mundo fala, eu quero que você fale aqui pra gente. Diga. Diga. Tem 4 letras? Tem 4 letras. Cara, tem muito furo de Ele não roteiro. pegou a referência. Não pegou referência. Não peguei não. Qual é? 2 letras do Death Note, ninguém Cara, conseguiu porque Ah, assim, Ryuk, né? E assim, ó, Cara, tem muito furo de roteiro porque o filme é 1h30 e de acordo com os diretores, eu li pouco, mas pelo que eu li, eles quiseram fazer esse filme adaptando a obra inteira do começo ao fim. No caso, o que a obra passou pras pessoas do começo ao fim, não os personagens e os arcos Marcos e por aí Supremo, vai. Você que é um grande defensor... Não, desculpa. Não vi o que tu falou. Não, foi mal. Não terminou, não é isso? Não, se quiser pode continuar. Mas tipo... Coitado Mas, dele. cara, a história tem muito furo de roteiro porque no começo do filme, o Light é um medrosão. Só 2. Eu quero 2. 2. Ah, só 2? Tudo Isso. bem. 2. O L é uma pessoa super tranquila no começo do filme, que depois ele tem um transtorno de personalidade, que ele fica uma pessoa ansiosa, nervosa, estressada, doida, maluca, Querendo botar pra quebrar. querendo tacar botar pra bala. quebrar, bater, ameaçar Tava todo mundo de pressentindo que o bater. filme ia virar uma bosta, né? Ele tava se sentindo isso ansioso aí- por conta disso. E também tem o fato de que mesmo fora do filme, dá pra ver é pra ter um senso de justiça, né? Porque querendo ou não dá pra E tirar Marco Supremo? da comparação. O como Light não defensor- tem o senso de justiça. Ele mata porque a Misa manda ele matar. E No caso, a Mia. mas Você tá revoltado, o Neighbor tá revoltado. Mas calma aí, Neighbor. Mas o pior problema- o pessoal também falar mal um pouquinho. Mas só, porque- só, também já só falo mal. um problema. A romantização do Death Note. Esse é o maior Hoje o problema cast é do pra filme. falar mal, é pra colocar Esse é pra o maior fora, erro desabafo. do filme pra mim. Porque tem uma cena onde eles estão transando, e a cena corta pra ele escrevendo nomes e depois... Ele se apaixona, né? Porque no coisa ele só usa a missa é uma ferramenta pra ele, simplesmente. Seguindo a sequência, por favor, 2 pontos negativos, Mago Supremo. Então, O primeiro ponto negativo que eu posso citar é a minha própria personalidade que mudou no decorrer do A filme. tua personalidade é um ponto negativo. Isso. Tá bom. Eu comecei achando, tá bacana esse Tá levando isso comecinho. muito a sério, cara. 5 minutos tá bacana. Passou de 10 minutos, dá pra O ser uma filme sessão da faz tarde. isso, ó. Ele se odeia agora. O filme faz isso, cara. Passou 10 minutos, eu comecei a achar que daria uma boa sessão da tarde, o filme. Ei, o que Passou 40 minutos, eu já tava assim, quando essa porcaria vai acabar? Eu quero que isso acabe. Uma Eu vou me tortura, matar né? se não é pra acabar. o Mago Supremo, Exatamente. Que é o Death Note pra escrever meu nome, não aguento mais ver isso. Mago Supremo, Diga. o que você achou do gritinho do Light? Isso é uma bichona. mas isso não... Eu acho que isso não dá pra... Aquela cena do Light não dá Assim, pra como ver eu conversei um antes filme com o pra Zé fora. Ninguém, que tá aqui hoje como espectador, só é por causa que porque a é gente o Zé falou... Ninguém. Zé Ninguém que tá assistindo aqui, o nosso Nick de rapaz. Sou o Joe. É o Joe. Quer falar um pouquinho aqui, Joe? Não.
Mas eu acho que essa cena do gritinho, não te cortando. Se for comédia, se for pra comédia, foi um erro do filme que a gente comentou Foi um erro hoje. feio. Mas espero que seja o grito do próprio ator, né? Mas eu acho que pra quem nunca viu Death Note vai ver aquela cena do gritinho, não acho que não vai achar nada demais, entendeu? Porque pode ser, se torna um momento terror, mas se você colocar com as duas obras juntas, porque aquela cena tanto icônica do mangá, quando o Light vê o Ryuki e quando o Light vê o Ryuki no filme, acho que nesse momento, mas ver como uma hora pra fora do mangá e fora da obra original, eu acho que não tem, assim, nada demais pra analisar, entendeu? A cena do surgimento, da aparição do Ryuki é uma cena forte, é uma cena que tem... Icônica, né? Perdão, desculpa, no anime é uma cena importante. Muito importante. Exatamente. Né? Que fala muito dos dois personagens naquele momento que eles se encontram. Detalhe E no filme, quiseram fazer aquele jogo sobrenatural, aquele jogo místico, algo sombrio, mas ficou cômico, que ainda não. Aproveitando... Não tem como você não rir com aquele gritinho que o cara fez, desnecessário. Eu, se fosse ele, não tinha assinado a porra do contrato quando tivesse no roteiro, eu tinha saído dessa furada, porque isso aí suja currículo de qualquer um. Realmente. Verdade. Né? E outra coisa, Eu queria aproveitar que você está falando e já puxa pro oráculo, você já emenda com os 2 pontos. O Ryuki, ele é um personagem místico, ele é um personagem, como eu posso dizer? É um deus da morte, né? Ele é um deus da morte, ele não quer ser visto, não quer aparecer, não quer chamar a atenção. Então pra que ele vai ficar rebolando cadeira pra cá? Não teve sentido, né? Realmente. Não fez sentido, ficou cômico, ficou engraçado, ficou bobo. E, cara, as minhas expectativas antes de... Quando eu vi o trailer já não estavam muito boas. Eu já fui assistir com a ideia, né? De assistir, levando em consideração só o filme. Esquecendo o anime. Mas, assim, o filme, ele não entregou um bom filme. O filme não teve uma boa estrutura. O filme não teve... não vou nem focar na questão da questão dos atores, da interpretação dos atores, mas a questão do desenvolvimento do trabalho dos personagens não fez nenhum sentido, não foi pra nenhum lugar, a trama não foi bem trabalhada, e o filme começa como se fosse um creep, né, muito chato, muito enfadonho, desvirtuado totalmente. O Light Yagami não tem nenhum propósito, não sabe pra onde vai, pra onde vem, é um menino mimado, colocaram lá um caderno na mão dele, e ele sabe que pode matar as pessoas, e parece que ele quer impressionar a menina lá também parece que psicótico, quer matar as pessoas só por nada, e pronto, se não der propósito, muito vazio, muito raso, muito limitado, se não der propósito pra nenhum deles. O Ryuki, ele apareceu como um cara que quer influenciar, né? Sendo que na trama original, fica difícil não falar do Death Note filme sem falar do Death Note anime. Na trama original, o Ryuki não quer influenciar, ele é só um telespectador. Ele só quer ver o circo pegar fogo. Ele tá ali de voyeur, independente do que vai acontecer. Ele jogou o caderno e quer ver o que vai acontecer, porque pra eles os humanos são interessantes. Na verdade, isso... É uma diversão, né, pra ele. Exatamente. Ele chega aqui e fala, aqui o caderno, lasquem-se aí, pronto. Puxa logo o Leon Harf, seus 2 pontos. Bem rápido mesmo. Um ponto é o gore desnecessário, aquelas mortes, foi... Premonição, né? O estilo premonição, assim, foi desnecessário, porque a obra em si, ela pega você pela trama. O suspense, a questão entre o Kira e o Eren, com o debate do direito à vida sobre o outro. Mas lá foi desnecessário aquele gore. E o embate dos dois no filme ficou uma porcaria. Não ficou bem feito. E outro porém também, foi 1h40 de filme. E eu achava que deveria esticar mais uns 10 a 15 minutos, trabalhando a mente do personagem. Eu ainda queria mais 10 minutos desse filme. Você é masoquista? Calma aí, eu vou explicar. Seguindo o roteiro, claro, porque o início é muito corrido. Você não tem como conhecer o personagem Light Thunder, no caso, pelo pouco que o filme joga. A ideia de ele se tornar um deus. E com isso, no filme, ele acaba peidando pra dentro, porque não quer mais matar. E a Missa é que bota fogo não deram propósito pro personagem e ficou aquela coisa aleatória, aquela coisa jogada. E no caso, você não compra a motivação do Light Yagami, você não compra a motivação da meninazinha lá. De ninguém. Todos eles são desenvolvidos de forma periférica. Um furo que eu achei... Porque o que deu a entender, o que eu acho que eu não entendi, a minha interpretação, é que quiseram jogar muito pra fãs, que eu me esqueci o nome. Fanservice. Fanservice.
mas sem nenhuma explicação, né? Vamos jogar fanservice aqui e ver o que acontece. Um fanservice que eu não gostei, que eu achei bobo, que eu achei assim, meio ridículo, porque o Light Yagami, né, além de ser totalmente diferente, de ser negro, nada contra o negro, lógico que não, acho que tá interessante colocar um cara de uma etnia diferente, mas assim, o Light Yagami, ele se senta daquele jeito... Não, é o L. É o L. Desculpa, o Eri se senta daquele jeito que nenhum ser humano se senta, né? Que no anime a gente até aprova. A gente aprova no anime ele comer açúcar o tempo todo, porque é anime. Porém, só o final, ele se a gente desvirtua aprova e isso. deixa entender que ele fantasiosa, usou né? o caderno, mas... Exatamente. Porém. Mas no filme ele se senta daquele jeito, é um fanservice, a gente sabe, mas não tem explicação. Ninguém explica por que o cara se senta daquele jeito. Mas, assim, Grão-Mestre, se tem alguma coisa pra poder complementar essas duas observações? Alguma coisa boa do filme? O final. Os créditos. O fim, Os créditos. Pode dizer a verdade. Não, sinceramente pensei não tem nada numa pra falar bom do filme. Eu sinceramente pensei em alguma coisa boa, mas tipo, não dá, sério, não dá. Eu fico triste. O Ryuk é a única coisa boa do filme. O Ryuk é a única coisa boa do filme. Entre aspas, o jeito que foi... Assim, o ator que fez o Ryuk ser bom. O roteiro não. O roteiro envolvendo ele foi uma bosta. O William Dafoe é um atorzão, mano. Tô falando que é só ele que foi William bom. da foda, né? Galã, gato. O William Dafoe. Gato. Não, o Ryuk é um ponto positivo, eu enxergo isso também. Principalmente porque é um filme de baixo orçamento. E os efeitos ficaram bacanas, né? Todos os momentos que eles mantiveram... Não foi tão baixo orçamento, não. 46 milhões. Cara, 46 milhões é baixo orçamento, cara. Perto do cinema hollywoodiano, bicho. Realmente, É, 46 um milhões fato, é um muito. baixo orçamento. É baixo orçamento. Deadpool é baixo orçamento e foi 80 milhões. Mas Isso ficou falhou. legal, assim, o Ryuk, apesar do baixo orçamento, é isso que eu tô dizendo, deu pra ser feito. Eles colocaram várias cenas no escuro e eles trabalharam com o que tinham. Pra apontar os pontos sobre a obra cinematográfica, primeiro, eu acho que eles pegaram que o anime tinha... A única coisa que o anime, a meu ver, tinha de ruim, e trouxeram de forma pior, que era a personagem da Misa no anime, pra mim é péssima. Aí eles trazem a Mia, que consegue ser uma versão piorada da Misa para o cinema. Uma patricinha. Para o sem filme. nenhum sentido. E isso da trama, né? A trama solta, sem propósito, o cara encontra o caderno, aí de repente o caderno dá pra ele matar e ele diz assim... Isso aí, né? Não, mas ok, a trama de Death Note é isso. O cara encontra o caderno. Isso não é um fanservice, isso é o roteiro. Faça bem feito. Só que o que eu ia dizer, ele pega o caderno, aí tipo, olha, esse caderno mata pessoas. O que eu vou fazer? Eu vou chamar a cheerleader, vou dizer assim, ei gata, olha o meu caderno aqui que mata pessoas. Não, ele já... porra de roteiro é quase esse, isso, né? E tipo, ele gente? chega lá, a menina assim, eu quero esse caderno. Não, não posso falar não, mas você quer saber? Não posso falar não, mas ó, não posso falar não, mas ele mata gente. Cara, é bobo, as motivações são bobas, é isso, é superficial. Por isso que eu disse que o tempo é pouco, por causa que ele não trabalha os personagens. É Por que eu acho que eu só vou falar um ponto que eu acho que é o essencial sobre Death Note. O ponto maior pra esse filme não ter funcionado pra mim é que se tinha um roteiro, a obra tava pronta. Ela tava pronta pra ser um bom filme. Roteiro rico, né? A obra original, ela tá pronta, é só pegar aquilo e fazer. E o diretor quis, sei lá, criar em cima disso. E esse de criar em cima disso, ele desconfigurou o que era o trabalho original. Ao menos temos o live action japonês. O que eu acho que é legal de ser dito aqui é que, se eles quisessem ter contado uma outra história, uma outra versão, o Ryuk outra vez foi lá e soltou o caderno no mundo, vamos contar outra história. Ótimo, tinha sido melhor. Por que eles pegaram a obra original e não seguiram a obra original? O problema disso é porque a cultura japonesa é totalmente diferente da americana. E soltar uma coisa como Death Note da forma que a cultura japonesa mostra pra americana é uma coisa muito estranha, entendeu? A obra de Death Note, ela tem um roteiro que é muito similar às produções norte-americanas. Exatamente, A jornada pois do é. herói tá toda lá. Herói. Não, a jornada do herói é o modelo narrativo, Sim, né? pois é. O filme não funciona como filme, o problema é isso, né? Se fosse Death Note e fosse Guerra de Zumbi contra Alienígena, mas fosse um filme bom, que funcionasse, tudo bem. Mas um filme como filme, ele não funciona, né? Na sua proposta. Então acho que a gente parte agora para encerrar a gravação. Queria saber se alguns dos casts têm alguma dica para poder dar pro ouvinte, pra gente poder então encerrar com a dica massa. Eu tenho duas dicas legais. Uma é o Renai Bokun, que a gente indicou, que é esse anime que é a paródia de Death Note, que é bem legal pra descontrair. E o Parasite, que é um anime, assim, pesadão de psicológico, que foi o primeiro que eu pensei na cabeça, que Parasite é muito bom também. Eu quero dar a dica massa, o live action Death Note, que saiu no Japão atualmente, em 2016, que é Death Note Ilumine o Novo Mundo, que tem até em canais de stream aqui do Brasil. A minha dica massa vai ser um live action do Death Note também, esse da Netflix, óbvio. O filme? Então, Não, tô frescando. eu quero indicar pra vocês Zankyo no Terror, que a gente encontra na Netflix,
como terror em ressonância. É uma trama psicológica bem interessante, né? Tem a mesma pegada do Death Note. Quem gostou de Death Note com certeza vai assistir, vai gostar. São só 2 episódios, muito fácil, simples. Depois a gente vai fazer um coffee cast aí pra vocês e é isso aí. E são dos mesmos criadores de Cowboy Bebop e Samurai Champloo. Olha aí. Só de ser Cowboy Bebop já vale. Só de ser da Netflix, a Netflix faz cagada de vez em quando, mas só de ser da Netflix é bom. Então assista, tá lá de graça, você já assinou, então assista. A minha dica massa você não deve te falar agora, mas para como dica massa é você colocar no YouTube Bob Esponja usa o Death Note, legendado em português, e deleite-se. Para a dica massa, eu vou fugir um pouco da temática Death Note, vou trazer para vocês uma indicação de série que eu tenho acompanhado, já que eu não tenho, vocês secaram todas as dicas relacionadas a Death Note, então fica a dica pro ouvinte assistir a série The Handmaid's Tale, que é uma série que tem saído e não sei se tem em algum canal sendo exibido, mas vocês encontram por aí. Tem no Hulu, Por né? certos lugares. No tal... Tem no Hulu. ouvi falar, passaram me contou que tem no Torrent. Mas Revenge também. Não que a gente patrocine isso, tá? Mas tá aí. Dica, Handmaid's Tale, eu acho que é isso, galera. Temos um cast. Valeu. Valeu, até a próxima. É nóis. Oi, gente. Cheguei. Eu sou o Nameless, o No Face, o... Eu esqueci o nome original. Mas é aquele bichinho da Viagem de Chihiro que tem aquela máscara que Ok. fica... Eu sei fácil, por Pronto, exemplo, eu sou massa. ele. E qual é a tua frase de hoje? Ele é, com vocês, o fictício. Mas vai. Isso é tudo, pessoal.